Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia de Deus possam abençoar as nossas vidas em mais essa conversa que vamos ter hoje. Nós estamos aqui para trabalhar pela fé preciosa, esta fé que vence o mundo. Cada um de nós que somos herdeiros da promessa juntamente com Cristo, nós somos semente de Abraão, a semente real de Abraão, que viveu de fé nas promessas de Deus. Veja, a fé é um dom de Deus, vem pela graça. Veja, isso não depende das obras, isso vem da graça. Veja, a graça que é derramada em nossos corações, a graça que nos faz crer na palavra e a graça que faz com que Deus venha até nós e abra nosso entendimento para as promessas que estão na Bíblia. As promessas que estão ali para a semente real de Abraão, porque tudo que Deus fez com Abraão, Deus faz também com a semente de Abraão, pois nós somos da família, nós somos da fé de Abraão. E o crente genuíno que tem a fé, como Abraão teve, ele aprende por revelação a olhar o invisível, olhar o Deus invisível, real. Ele é um espírito e nós sabemos que ele está em nós e conosco. E o verdadeiro crente que está olhando o invisível, ele está vivendo de fé em cada promessa que Deus fez, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Nós temos uma passagem muito importante no livro de Romanos, capítulo 4, a respeito de Abraão. Todos nós sabemos que Abraão viveu com a sua esposa desde a sua mocidade e Sara era estéril. E quando ele tinha 75 anos de idade, quando já havia passado o costume das senhoras, quando já havia atravessado o período fértil, veja, Deus veio a Abraão e Deus lhe fez uma promessa grandiosa. E a partir desse instante, ele passou a viver de fé na palavra, olhando para o invisível e andando com Deus. Este é o grande segredo nesta hora, para viver debaixo do mistério do sétimo selo. O sétimo selo traz a presença de Deus para dentro de nossa vida, para estar conosco e em nós. O sétimo selo, a presença viva de Jesus Cristo com a verdadeira igreja. Quando você pode crer dessa forma, então você está vivendo dentro do reino messiânico. Jesus havia orientado a igreja a orar, dizendo, venha a nós o teu reino. E esse é o único reino que não será abalado. É um reino invisível, porém real. E o verdadeiro Filho de Deus, ele é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para dentro do reino dos céus. Veja, então diz a Bíblia, Romanos 4, verso 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Veja, isso é algo grande, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Veja, já tinha passado o tempo de sua fertilidade, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, veja, também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem também será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, quando Abraão recebeu a visitação de Deus, ele creu
Veja, isso lhe foi imputado por justiça, ele foi justificado pela fé, porque essa é a graça. Abraão estava no tempo da graça quando Deus o visitou. E quando Deus lhe prometeu que ele seria pai das nações, ele olhava para o invisível, vendo Isaque, diz o profeta. Veja, ele olhava para o invisível. Parágrafo 17 da mensagem, olhando para o invisível. Veja, esse foi o grande segredo na vida de Davi, quando ele clamou: como virá a mim a arca do Senhor? Ele sabia que a arca era a presença de Deus no meio de Israel. E ele clamou, ele orou, ele desejou a presença de Deus. Veja, e ele olhou para o invisível. Ele sabia que esse Deus imutável, sobrenatural, estava junto com ele e com ele. E ele viveu a era do Messias, a era do reino messiânico. Veja, aquilo está escrito ali na Bíblia para que nós possamos entender, através dessas histórias, através do que é visível, aquilo que não é visível. Por isso a Bíblia, ela é totalmente espiritual. Ela está ali escrita para nos abrir o entendimento, porque nós somos seres mortais, nós apenas compreendemos com os sentidos dessa carne. Mas a Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos olhar o invisível. Então, diz assim o profeta, pela fé ele viu Isaque. Veja, e ele, depois de olhar para o invisível, ele chamou aquelas coisas que não eram como se fossem. E ele deu uma olhada no invisível, e pela fé ele viu isso. E a Bíblia diz que ele esperou vendo Deus invisível com ele por todo o caminho. Que coisa maravilhosa, que lição maravilhosa temos aqui para aprendermos isso. Esse é o sétimo selo, essa é a presença de Deus com o verdadeiro crente. Não é algo visível, o mundo não me verá mais, disse ele, mas vós, quem? Os crentes, vós me vereis. Como nós o vemos? Pela fé. Onde ele está? No reino dos céus, no reino invisível que está dentro de nós e está conosco. No parágrafo 18 dessa mensagem, ele mostra algo muito importante para esse crente que tem a revelação do sétimo selo, que sabe que Jesus desceu do céu e que ele está aqui no poder da sua ressurreição, transformando a igreja de fé em fé e de glória em glória. Veja, quando um homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível e sabe que ele está sempre presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem. Que declaração tremenda! Eu vou repetir. Quando um homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível e sabe que ele está sempre presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem. Uma vez, o profeta falando a respeito de avivamento para com um jovem, disse uma Mombana, filho, os avivamentos já se encerraram, agora é hora de lançar os estabilizadores. E que estabilizador é esse, pastor? É olhar para o invisível, é captar a visão do Deus invisível que está com você e em você. Isso é algo maravilhoso. Temos uma outra escritura muito importante em Hebreus 11, a partir do verso 24, sobre essa experiência de olhar para o invisível. Uma das razões pelas quais Moisés recusou ser o próximo faraó é que ele viu que não haveria mais Egito, que o Egito seria totalmente destruído. Veja, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Veja, o homem espiritual, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, no homem interior, ele não está atrás de grandes templos, grandes organizações, grandes eventos. Muitas vezes o Espírito Santo guiará
a uma pequena salinha, um pequeno quartinho, uma pequena missãozinha em algum lugar, aonde o Espírito Santo é adorado, aonde o Espírito Santo é o líder, o guia. Veja, o verdadeiro homem e mulher de Deus estão recusando essas demonstrações daquilo que o homem chama grande. Eles são guiados no homem interior, eles olham o invisível. Veja, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Irmão, esse é o reino messiânico. Esse é o reino de Deus. É isso que o sétimo selo traz para nós. Essa é a grande revelação de que Jesus desceu do céu, o mesmo Senhor, o alarido. Veja, a mensagem prova isso, a Bíblia prova isso. Então continua o profeta, que estabiliza os seus atos e nos momentos de aflição e problemas, isso continuará fazendo com que ele olhe para cima e acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque ele está olhando para o invisível, mesmo através da promessa. Veja, agora, como Abraão, ele não somente viu o invisível, e a razão pela qual ele creu nisso foi porque Deus o havia dito, e se estamos mortos em Cristo, somos sementes de Abraão, e se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, isto faz a mesma coisa. Essa é a graça, uma semente eleita. Veja, ele toma cada promessa divina de Deus que está em sua Bíblia e chama de tempo presente e descansa nela. Veja, pois se você olhar com seus olhos e você vir agora a nossa nação, como todas as nações, estão sendo sacudidas e está trêmula. Veja, as nuvens estão por todas as partes. Cada nação está sob desolação e a perplexidade do tempo. Cada sinal que Jesus disse que aconteceria está acontecendo. Que haveria sinais em cima nos céus e embaixo na terra, e grandes coisas estariam acontecendo. Veja, como os discos voadores e coisas místicas acontecendo. Mas ele ordenou a sua igreja a levantar sua cabeça naquele dia e olhar para cima, pois o Cristo invisível em breve aparecerá. Então, se andássemos apenas pela visão, nós seríamos filhos das trevas, disse o profeta. É o suficiente agora. Mas estou muito contente em saber que há uma luz que brilha no coração de cada crente até aquele dia eterno, quando Jesus vier. Ele já está aqui, seu Espírito, trazendo o alarido, trazendo a ressurreição do meio da incredulidade, dos sistemas denominacionais, enquanto aguardamos o levantamento da igreja de todas as eras, e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares, então ouviremos aquela grande trombeta subir cá, a terceira parte do sétimo selo. Mas a verdadeira igreja está sendo instruída pelo profeta a viver agora na presença da glória da Shekinah. Veja, Davi, um tipo de Cristo, a arca era a presença de Deus. Essa mensagem é a presença de Deus no nosso meio. Essa mensagem trouxe Jesus para a nossa vida, para dentro de nossas casas, para dentro das nossas igrejas, porque a mensagem está revestida da glória de Deus. Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deixa aí o seu comentário, eu gosto de ler. Deus te abençoe.